E aí pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema de Casa. Hoje recapitularemos o filme A Menina que Matou os Pais. Então pega sua pipoca e seu refri e vamos lá. Baseado em uma história real, uma mulher maltratada pelos pais manipula seu namorado para cometer um ato imperdoável. Uma noite, a polícia responde a um chamado de roubo. 2 policiais chegam e encontram Suzanne, seu namorado Daniele e seu irmão mais novo, Andres. Suzanne explica que ela e seu irmão chegaram em casa e viram a porta e as luzes acesas. Ela então chamou seu namorado, que veio o mais rápido possível. Com isso, os policiais entram na casa, enquanto Suzanne e Daniele se olham. Os policiais encontram o lugar revirado, e quando chegam ao quarto principal, veem 2 corpos mutilados. Após algum tempo, a notícia se espalha de que Suzanne e Daniele confessaram ter acabado com a vida dos pais dela. 4 anos depois daquele dia, o julgamento começa. Um caminhão da polícia chega ao tribunal com uma grande multidão de pessoas esperando por eles. A mídia se aglomera enquanto a polícia escolta Suzanne, Danielle e seu irmão mais velho Christian para fora do veículo. A multidão grita odiosamente para todos eles, enquanto Suzanne olha fixamente para Danielle na entrada. Logo, o tribunal inicia e um painel judicial pergunta a Danielle como ele esteve envolvido no caso. Ele começa a história explicando que veio de uma família amorosa. Anos atrás, Daniele cumprimentava sua mãe Naja e seu pai Astro Judo, enquanto eles o ajudavam a se preparar para sua prática de aeromodelismo em um parque aberto. Daniele praticava voar com seu avião modelo quando Maisha, mãe de Suzanne e Andrés, chamou sua atenção. Ela pediu que ele desse aulas de voo com modelo de avião ao seu filho e Daniele ficou feliz em ajudar. A mãe e a filha assistiram Daniele ensinar e ajudar Andrés, com a primeira feliz ao saber que Suzanne estava solteira. Depois de algum tempo na casa de Daniele, Naja o encontrou ansioso, pensando que era por causa da competição de aeromodelismo. Quando ele negou, ela adivinhou que era porque ele estava apaixonado. Daniele compartilhou que tentou convidar Suzanne para o concurso, mas a mãe dela recusou. Naja aconselhou-o a falar com Maisha para que ela soubesse que ele era um bom rapaz. No dia da competição, Astro Judo levou seu filho junto com Andrés e Suzanne ao local. Lá, Daniele impressionou os juízes com suas habilidades, enquanto seu pai e os dois torciam por ele. Ele ganhou o primeiro lugar, deixando seu pai orgulhoso. Daniele abraçou Suzanne e tentou beijá-la. A mulher estava tímida no início, mas logo aceitou seus avanços. Para comemorar sua vitória, a família de Daniele convidou Suzanne e Andrés para almoçar. Naja estava encantada por finalmente conhecê-la e o irmão mais velho de Daniele, Christian, chegou para surpreendê-lo. O irmão mais velho cumprimentou sua família e se apresentou a Suzanne e Andrés. Naja o convidou para ficar para o almoço, mas ele recusou porque tinha um compromisso naquela noite. Daniele levou Andrés para a oficina de aeromodelismo, prometendo ao adolescente mais novo que um dia ele herdaria tudo. Christian chegou com Suzanne e levou Andrés para ver sua bicicleta. Sozinhos, Suzanne deu um relógio para ele como um presente de vitória. Ela o viu desejando o relógio no shopping e o comprou. Ela o beijou e isso logo os levou para o quarto. No entanto, antes que as coisas se intensificassem, Suzanne hesitou e o empurrou. Ela se encolheu em angústia. Então Daniele ficou confusa, já que ela disse que tinha experiência. No entanto, a mulher se recusou a explicar, deixando Daniele para confortá-la. Na manhã seguinte, Christian ficou com seu pai até que Andrés, Suzanne e Daniele apareceram. Ele notou o rosto sombrio de seu irmão, mas Daniele queria conversar sobre isso mais tarde. Com isso em mente, Christian se ofereceu para levar os irmãos para casa. Depois que eles saíram, Astro Judo notou o presente de Suzanne no pulso de Daniele, comentando que ele eventualmente pagaria por isso de alguma outra forma. Ele então perguntou se os pais de Suzanne sabiam sobre eles, e Daniele admitiu que eles sabiam vagamente. Depois de algum tempo, Danielle e Suzanne se encontraram na escola dela. Lá, ele mencionou como Andrés queria um novo aeromodelo para o Natal e se ofereceu para que seus pais visitassem sua oficina para isso. Suzanne recusou, dizendo que seus pais eram problemáticos. Ele pensou que Marisha gostava dele, e Suzanne cedeu, dizendo que ela estava apenas sendo paranoica. Danielle concordou e isso a perturbou, acusando-o de ser insistente e sufocante como seus pais. Ele negou isso, mas ela foi embora mesmo assim. Algum tempo depois, Marisha visitou a casa de Danielle junto com seus filhos. Naja ofereceu café para Marisha e elogiou seus filhos maravilhosos, mas a mulher respondeu de forma breve e perguntou se Danielle tinha ido para a faculdade. Naja explicou que Daniele competia internacionalmente e trabalhava em sua oficina. Marisha assentiu e se ofereceu para pagar a Daniele pelo novo aeromodelo de André, mas ele recusou, dizendo que era um presente.
Ele então se ofereceu para levar o aeromodelo para a casa deles, para finalmente conhecer o pai deles. Marisha concordou hesitante e sugeriu que Nadia e seu marido também visitassem. Eventualmente, Daniela e seus pais visitaram a casa de Marisha. Ela os levou para a casa de Gia, onde tomaram chá com o pai de Suzanne, Manfred. Marisha contou a eles sobre como eles visitavam exposições de arte na Europa, mencionando museus que visitaram. Isso deixou a família de Daniele sem palavras, então Astrujudo sugeriu que Manfred visitasse a oficina de seu filho. Daniele concordou, sugerindo que eles fizessem isso no mês seguinte para o aniversário dele. Manfred explicou que seu trabalho o deixava ocupado mesmo nos feriados, mas prometeu fazer um esforço. Depois de uma pausa constrangedora, Astrujudo anunciou que eles deveriam ir embora. Então, Suzanne pediu para tirar uma foto de seus pais. Ambos os pais se posicionaram no sofá enquanto ela tirava uma foto. Mais tarde, Daniele passou um tempo com Suzanne em seu quarto. Ele mexeu em um pequeno pacote, mas a mulher o pegou, dizendo que era um presente futuro para ele. Apreciando o sentimento, Daniele a beijou e a colocou na cama. Quando ele fechou a porta, Suzanne o avisou que ela não tinha permissão para fazer isso. Ele então fez uma saudação, prometendo se comportar. Um mês mais tarde, Daniele realizou sua festa de aniversário com sua família, amigos e Suzanne. Depois de soprar as velas do bolo, Suzanne disse a ele para abrir o dela primeiro. Era um par caro de óculos de sol e seus amigos aplaudiram. Naquela noite, Daniele tomou um banho e foi para seu quarto, onde Suzanne o esperava na cama, ansiosa. Ela perguntou qual era o desejo dele para o aniversário, mas mesmo que ele não dissesse, ela entendeu o que era. Então, ela produziu um pacote contendo ervas enroladas, com as quais Daniele relutava em usar, mas ela acendeu uma de qualquer maneira e o deixou experimentar. Agora, sob a influência, ela o empurrou para a cama para uma intimidade atrasada. No tribunal, um dos juízes pergunta se o uso de ervas de sua escolha aconteceu no início do relacionamento deles, e ele confirma. Ele relata que ele e Suzanne fizeram uma viagem cara, que ele insistiu em pagar completamente. No entanto, em contraste com sua namorada rica, isso o deixou com dificuldades financeiras. Após essa viagem, ela frequentemente ficava sob a influência, levando a comportamentos erráticos. Um dia, enquanto ele fazia churrasco para os pais de Suzanne, Andrés apresentou os resultados de seus exames com alguns erros. Manfred repreendeu seu filho em voz alta, dizendo que tinha que ser perfeito, senão ele acabaria vivendo na pobreza, fazendo alguns serviços domésticos. Isso ofendeu Daniele, mas ele não reagiu. Após a refeição, Daniele estava com Suzanne na sala de estar quando Manfred e sua esposa entraram. O pai perguntou grosseiramente quando Daniele iria embora. Ouvindo isso, o namorado se levantou, mas Suzanne o deteve e o afastou para pegar sorvete para eles. Manfred repreendeu a atitude de Suzanne e ela retrucou sobre ele querer controlá-la. Maisha, claramente bêbada, sarcasticamente apoiou sua filha, o que enfureceu Manfred. Ele ameaçou bater na esposa. Então, quando Suzanne voltou, Manfred jogou o sapato em suas costas. De volta ao tribunal, Daniele explica que esta é a primeira vez que ele testemunhou seus pais batendo em Suzanne, o que ele descobriu mais tarde que acontecia frequentemente quando eles estavam bêbados. Ele conta ao tribunal que Marisha também desencorajava-os a se encontrar com frequência, já que isso afetava os estudos de sua filha. Foi por isso que ele e Suzanne se encontravam em segredo. Uma noite, ela o chamou para encontrá-la, então ele se infiltrou na casa deles. Ele encontrou Suzanne em seu quarto com Andrés e os convidou para sair assim que seus pais dormissem. Depois que Marisha desejou boa noite à filha e saiu para dormir, Daniela emergiu debaixo da cama e eles fugiram juntos com Andrés. Eles deixaram Andrés com Christian para jogar em um fliperama, enquanto ele e Suzanne reservaram um motel com identidades falsas. Naquela noite, os dois passaram um tempo em uma banheira, e Daniele perguntou rapidamente por que ela não fazia algo específico na cama. Suzanne, de repente, ficou na defensiva e exigiu que eles saíssem. Quando Daniele saiu da banheira, ele desejou que eles pudessem simplesmente fugir, mas Suzanne argumentou que seus pais nunca os deixariam em paz. Ela então expressou que queria que eles desaparecessem para libertá-la das regras rígidas deles. Depois de alguns dias, uma Suzanne preocupada ligou para seu namorado para encontrá-la. Quando se encontraram, ele descobriu que Marisha descobriu que Suzanne havia pulado suas aulas de karatê do fim de semana para se encontrar com Daniele. Então ele a tirou delas. Suzanne lamentou que seus pais a estivessem perseguindo e olhando seu telefone. Ela compartilhou que sua mãe a obrigou a ir à praia com ela para encontrar um amigo e pediu a Daniele que a seguisse em segredo. Naquele fim de semana, Andrés e Suzanne encontraram Daniele na praia, já que sua mãe estava com uma boa amiga. Eles tiveram tempo para sair, e Andrés foi nadar enquanto Suzanne acendeu um rolo. E ao fazer isso, Andrés descobriu hematomas em seu braço. Ela desconsiderou, dizendo que seu pai estava com raiva das aulas de karatê.
Danielle lamentou como sua mãe permitiu que isso acontecesse. Mais tarde, eles brincaram no parque de diversões, enquanto Danielle fez comentários negativos sobre o brinquedo que Suzanne reservou para ele. Naquele momento, ela ordenou que ele se escondesse quando sua mãe se aproximou. Danielle se escondeu atrás de um canto enquanto Maisha conversava com os irmãos. No entanto, ele começou a se sentir pressionado e culpado pela falta de transparência. 2 anos depois, Suzanne e Danielle esperavam no carro antes de um motel quando ela avistou seu pai. Ela gritou para Danielle segui-lo, mas o carro dele falhou. Ela gritou de frustração, mas Danielle comentou que o motorista pode não ter sido seu pai. Suzanne o dispensou e reclamou que seu pai estava vendo outras mulheres. Ela especulou que sua mãe sabia disso e usava como desculpa para dormir com outras mulheres, como sua amiga na praia. No tribunal, o painel ouve enquanto Danielle repete suas declarações. Ele continua seu testemunho lembrando de um dia no parque onde Andrés voou seu avião. Danielle expressou para sua namorada que estava triste por se encontrarem apenas nos fins de semana e pediu para falar com seus pais. Ela se recusou, pois achava que ele era pobre e sem educação. Então ela os mantinha afastados dele. Naquele momento, Andrés acidentalmente derrubou seu avião. Danielle o confortou, assegurando-lhe que ele poderia consertá-lo. Depois de um tempo, Marisha e Anders atenderam a porta enquanto Danielle entregava o avião consertado. Ele perguntou por Suzanne, e Marisha respondeu que ela estava almoçando em seu quarto, para poder se concentrar em seus estudos. Com isso, Andrés convidou Danielle para se juntar a eles para o almoço em agradecimento. A família ficou quieta durante o almoço, mesmo quando Danielle elogiou a refeição. Suzanne passou e ficou surpresa ao vê-lo. Ela perguntou por que não lhe contaram, então Manfred insistiu que era porque ela só podia estudar nos dias de escola. Danielle concordou, dizendo que estava ali a trabalho, e disse a Manfred que ele estava trabalhando muito. O pai então perguntou quando ele voltaria a estudar, e para sua decepção, Danielle admitiu que não tinha tempo. Manfred então revelou que ele teria tempo porque eles estavam se mudando para a Europa por 1 mês. Mais tarde, Danielle lamentou isso, então sua namorada o confortou pedindo-lhe para esperá-la no tribunal. Danielle acredita que seus pais o machucaram através dele, e isso era doloroso esperar naquela época. Danielle principalmente focava no trabalho. Suzanne às vezes ligava, mas a recepção era ruim. Ele se sentia impotente sabendo que estavam machucando ela sem ele para confortá-la. Uma noite, Christian encontrou Danielle pensativo em sua cama. Então ele convenceu seu irmão a sair para uma balada com ele. Apesar dos esforços de Christian para arranjar outra mulher para ele, seu irmão se afastou depois de algum tempo. Suzanne finalmente voltou e visitou a casa de Danielle trazendo presentes. Em seu quarto, ele perguntou como foi a viagem, e Suzanne imediatamente acendeu um rolo, apesar de sua desaprovação. Ela apenas disse que sentiu muito a falta dele durante a viagem e comprou muitos presentes. Danielle se perguntou como seu pai reagiu ao saber que ela estava comprando coisas, e ela afirmou que ele não sabia, pois estava mais preocupado com suas pontuações no SAT. Devido a isso, ele a inscreveu em um curso preparatório. Isso preocupou Danielle, pois não se veriam mais. Ela estava resignada com isso. Então Danielle brincou sobre atirar em Manfred, para sua surpresa. Suzanne pareceu interessada na piada. No tribunal, ele revela ao painel que ela fez vários planos para acabar com a vida de seus pais, mas ele não entendia por quê ou pensava que ela faria isso. Ele então continua sua história, começando quando almoçou com seu irmão no diner. Christian reclamou que sua mãe o seguia, mas Danielle estava preocupado com Suzanne se mudando para uma faculdade fora da cidade. Christian o assegurou que estaria lá quando ele precisasse dele. 1 ano depois, os pais de Suzanne lhe deram um carro para a faculdade. Mesmo quando Suzanne aceitou feliz, Manfred disse que ela poderia ter conseguido um modelo com ar-condicionado se estudasse melhor. Depois de algum tempo, Suzanne pegou Danielle para sair antes das aulas começarem. No entanto, quando voltaram para o carro, ela encontrou um bilhete dizendo que seu pai descobriu, deixando-a chateada. Naquela noite, Suzanne foi para a casa de Danielle em lágrimas, querendo fugir e morar com eles porque seu pai fazia coisas terríveis com ela. Em seu quarto, ele descobriu que ela tinha hematomas. Seus pais queriam que eles terminassem, então ela implorou para ele se livrar de seus pais e salvá-la deles. Em sua angústia, ela revelou que sempre que seu pai estava bêbado, ele se aproveitava dela. A dúvida inicial de Danielle se transformou em fúria, agora entendendo o que sua amada estava passando. No presente, ele esclarece ao painel do tribunal que sempre que Maisha a punia, Manfred aproveitava a chance para se aproveitar dela, fato que o deixou profundamente perturbado. Algum tempo depois de sua confissão, ela e Danielle foram para a balada, mas ela estava preocupada que tivesse tomado muita medicação. Ela o afastou, mas ele a seguiu até o banheiro para se desculpar.
Lá, Suzanne disse a ele que seus pais achavam que tinham terminado, então deram uma trégua a ela e se mudaram para a Europa por um mês. Ela sugeriu que ele se mudasse até eles voltarem. Em sua dor e angústia, ela pediu para ele prometer nunca deixá-la sozinha, o que ele fez. No presente, Danielle informa ao tribunal que ela lhe deu a arma de seu pai enquanto os pais estavam fora. Ela o fez testar o quão alto era o tiro do quarto, já que seu plano era atirar neles enquanto dormiam. Ele admite que naquela época não percebeu que ela estava usando, até mesmo envolvendo seu irmão nisso, aproveitando o amor de Christian por seu irmão. Naquela noite fatídica, Danielle saiu de casa e, em vez de uma arma, colocou 2 barras de metal em seu carro antes de sair. Ele e Suzanne então deixaram Andrés nos fliperamas com sua irmã, alegando que estavam indo para um motel. Danielle pressionou Christian para ajudá-lo com uma tarefa, e seu irmão mais velho concordou relutantemente, não querendo que ele passasse por isso sozinho. Suzanne os levou para sua casa. Christian tentou convencê-los contra isso pela última vez, mas era tarde demais. Os dois se esconderam no carro e saíram. Então pegaram as barras de metal e logo a mulher retornou. Ela os levou para cima das escadas até o quarto de seus pais, e enquanto seus pais dormiam, os dois os espancaram brutalmente com as barras de metal. Depois da tarefa mórbida, Danielle correu para o banheiro para molhar um pano, e os irmãos o usaram para sufocá-los, garantindo seu fim. Então eles vasculharam o lugar para parecer um roubo. No tribunal, Danielle afirma que a história de Suzanne pode ser diferente e que ela falou mal de sua família. Ele conclui que ainda não sabe como ela conseguiu manipulá-lo para fazer isso. Em uma sala de audiência separada, Suzanne senta-se diante de um painel para contar sua versão da história e confessa que, enquanto anteriormente pensava que Danielle mataria seus pais por amor a ela, ela insiste que ele o fez pelo dinheiro deles. Se inscreva para assistir mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, lhe recomendo a assistir algum destes outros 2 que estão aparecendo. São tão bons quanto este. Obrigado.